Cheguei! Olha, neste vídeo eu vou fazer uma introdução sobre um assunto extenso que é aplicações financeiras de renda variável. Quando você vai lá no site da Receita Federal e baixa o programa de imposto de renda da pessoa física, olha, no canto esquerdo tem uma aba lá chamada renda variável. Quando você clica nele, aí ele abre assim: operações comuns e day trade e operações de fundo de investimento imobiliário, FII e FIAGRO, certinho? Neste vídeo eu vou me ater a assunto operações comuns e day trade, tá bom? Mas lembre-se, o que é uma aplicação de renda variável? É aquela modalidade de aplicação em que você aplica e neste momento você ainda não sabe qual será o rendimento, porque vai depender de flutuação de mercado lá no futuro, como é o caso de aplicar em bolsas de valores, certinho? Bom, e aí então, operação comum, operação day trade. Day é dia, trade, comércio, ou seja, comércio do dia. Day trade é aquela operação em que você compra e vende no mesmo dia, certinho? O que? Ativos, que pode ser ações, ouro, ativo financeiro de ouro e etc, tá bom? Agora, operação comum é aquela que você compra o papel hoje e vai vender em outro dia. Pode ser amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, certinho? Tá bom. A Receita Federal não tem um controle de tudo que acontece lá em Bolsa de Valores, do que você faz lá operando diariamente. E aí, como é que fica? Olha, a Receita Federal, por meio da legislação tributária, diz o seguinte: quem tem que calcular e recolher o imposto mensalmente é o próprio investidor ou o seu contador, lógico, certinho? Bom, e por quê? Porque o Receita não tem controle, não dá para nem criar um aplicativo para ele fazer isso tudo. Então, é isso que tem que ser feito e vou te mostrar já já, tá bom? Agora, a Receita quer ter algum tipo de controle, o mínimo que seja, sobre o contribuinte. Para isso, criou-se a retenção na fonte. Então, raciocine. Entre o investidor e bolsa de valores está a corretora de valores, que intermedia, não é isso? Então, veja que você só compra e vende via corretora. E aí, então, a lei tributária diz o seguinte: que você, corretora, está obrigado a reter e recolher, dentro do possível, para que se tenha a Receita Federal um controle sobre o contribuinte. E aí ele diz: olha, operações comuns, corretora, retenha e recolha 0,05% sobre as vendas, ou seja, 0,005% sobre as vendas. Aí, mas por que sobre as vendas? Porque, como eu disse, não há controle. Imagine, se eu, como investidor, nesses últimos 10 anos, todos os meses comprei ações e só agora fiz uma venda. Ora, a corretora tem algum controle sobre o valor que eu comprei, cada compra e todo o custo que eu tive com despesas, taxas, etc? Não. Agora, dá para saber por quanto foi vendido? Sim. Então, sobre as vendas, deve reter 0,05%. Então, guarde bem o percentual e a base de cálculo. 0,005% e base de cálculo, valor da venda. Operação comum. Já na operação day trade, a retenção é de 1% sobre o ganho. Veja que eu não falei ganho de capital nem ganho líquido, eu falei ganho. Como assim? Olha, se a operação é no mesmo dia, a corretora sabe exatamente por quanto o contribuinte, o investidor, comprou e por quanto ele vendeu, não é isso? E se vendeu por valor acima do que comprou, teve um ganho. E a Receita Federal quer que a corretora retenha e recolha 1% sobre esse ganho, certinho? Claro que durante o mês vai estar ocorrendo várias operações day trade, várias operações comuns, mas o contador tem que somar tudo do mês para fazer uma só apuração, como veremos ali. E, se tiver imposto, a ser recolhido no mês seguinte, tá bom? Agora vamos lá. Operação comum tem como você fazer um planejamento tributário de não pagar imposto. Desde que o total de vendas seja até 20 mil, o seu ganho líquido é isento do imposto de renda. E se o total de vendas é acima de 20 mil, o seu ganho líquido incide 15%
na tributação definitiva. O que quer dizer isso? Você vai declarar naquela ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte I definitivo, porque é uma tributação definitiva. Você não pode recuperar esse valor de forma alguma, certo? Já no caso do day trade, não importa o valor de venda aqui, não tem isenção, tá? Vendeu, teve ganho líquido, a tributação é definitiva em 20%, certo? Olha, os cálculos que eu vou te mostrar aqui depende da lógica, do raciocínio. Veja, você que é contador sabe muito bem que, por exemplo, naquele meu curso famoso de contabilidade geral avançada com 9 volumes, tem um momento lá, um volume lá, que eu só trato de operações com mercadorias. Tá lembrado daquela parte de compra e venda de mercadoria? Veja, quando eu compro mercadoria e lá em São Paulo para trazer aqui para o Distrito Federal, Brasília, aí tive que pagar o transportador. Veja que o valor da compra mais o que eu gastei com o transportador é o meu custo de aquisição, certinho? E quando eu vendo, ao vender eu tenho despesas de vendas e tributos também. Aí eu tenho a venda líquida. Olha, dessa venda líquida eu subtraio o custo de aquisição, custo da mercadoria vendida, eu vou ter lucro ou prejuízo. Tá lembrado desse raciocínio? Esse raciocínio se aplica aqui nesses cálculos também. Mas esse cálculo não é só para ser memorizado, decorado, não. Você tem que entender a lógica, porque veja, o Regulamento do Imposto de Renda, decreto 9.580, lá no seu artigo 1º, diz o seguinte, que o imposto de renda incide sobre o acréscimo patrimonial. Quer dizer, você teve um patrimônio crescido aí e ele quer tributar esse acréscimo. E aquele cálculo ali tem que culminar nesse acréscimo, certinho? E aí, só recordando, olha, incide sobre acréscimo patrimonial decorrentes de rendas e provento de qualquer natureza. Entende como renda o produto do trabalho, do capital e da combinação de ambos, certinho? Então, por exemplo, salário, a pessoa trabalhou um mês e recebeu. Então veja que é produto do trabalho. Então isso aqui é uma renda, teve um acréscimo patrimonial. Da mesma forma, o honorário, o prolabore. Capital é dinheiro. Quando você empresta seu dinheiro a alguém e recebe o juro, isso aqui é uma renda produzida pelo seu capital. Capital mais o trabalho. Por exemplo, você pegou seu dinheiro e comprou um automóvel e o conduziu como táxi, Uber, e recebeu pela prestação de serviço de transporte de passageiro. Então, isso aqui é o quê? Uma renda decorrente da combinação de ambos, capital mais o trabalho. Tá ok? Agora, provento é quando não atende o conceito de renda. Certinho? Como assim? Uma aposentadoria. Quando você contribui para poder aposentar lá no futuro, você está contribuindo porque a Constituição obriga. Você pode até não chegar a se aposentar. E se você se aposentar e receber, aquilo não é fruto do trabalho, nem do capital, nem da combinação de ambos. Isso aqui é um provento, certinho? Então, voltando ao assunto, veja, quando você compra ações e vende, veja que o seu dinheiro transformou em ações, e você vendeu. Então, é produto do seu capital. Se teve esse lucro, isto é o quê? Um acréscimo patrimonial produzido pelo seu capital. É o que veremos aqui no cálculo. Certinho? Muito bem. Então, acompanhe o raciocínio aqui, ó. Operação comum. Tá. Primeiro cálculo. Quando você compra e vende, lembre-se, você está operando lá em bolsa de valores por meio de uma corretora. Aí você tem taxas de corretagem, de liquidação, emolumento, que a bolsa de valores é uma empresa privada, ela está prestando um serviço para você e cobra ali o chamado emolumento. Tudo isso são taxas. Então, quando eu compro ações, digamos por 900 mil, certinho? E paguei taxas diversas aí, de 100 mil. O meu custo de aquisição é de 1 milhão, que é 900 de ações que eu comprei, mais essas taxas que eu gastei nesse processo de compra. Tá certo? Então, 1 milhão. Guardou aí? É a venda. Venda, aliás, compra mais essa despesa. É o custo. Certinho? Aí eu peguei e vendi essas ações por 10 milhões. 10 milhões e 200. Tá? Para facilitar. Tá ok? E para poder vender, eu tive que voltar lá na Bolsa de Valores por meio da corretora e paguei todas aquelas taxas também. E aí, então, tive despesa de venda de 200. Então, 10 milhões menos 200
né? 10 milhões e 200 menos 200 mil, 10 milhões é a venda líquida, para facilitar o raciocínio. Então, 10 milhões menos o custo de 1 milhão, então tá aqui, ó. Venda líquida menos o custo, ganho líquido de 9 milhões. Tá vendo aí o raciocínio? Esse 9 milhões é que proporcionou um acréscimo patrimonial produzido pelo seu capital, lucro na venda. Entendeu o raciocínio? Tá bom. Esse valor é que a priori seria tributado. Mas veja, se você tem que apurar mês a mês e em períodos anteriores você teve prejuízo, você pode compensá-lo, né? Até quando quiser, porque ele não tem período prescricional. Daí então você subtrai prejuízo acumulado de períodos anteriores, pronto, encontrou a base de cálculo. Aplicou a alíquota. Qual é a alíquota de operação comum? 15%. Encontrei o valor do imposto. Preencha o DARF. Calma, guarde aqui esse valor, porque se essa pessoa, seu cliente, operou também day trade, aí você tem que ir lá e fazer os mesmos cálculos de operação day trade, ó. Venda menos despesa de venda igual a venda líquida. Compra menos mais despesa de compra é o custo. Venda líquida menos o custo, ganho líquido. E se teve prejuízo de períodos anteriores, subtraio. Encontro aqui a base de cálculo, aplico a alíquota de 20%, que o day trade é 20%. Encontrei um imposto, tá vendo aí? Pronto, agora eu vou somar o imposto de renda da operação comum, que todo mundo chama por aí no mercado de swing trade, e de day trade. Pronto, encontrei o imposto de renda total. Certinho? Aí eu subtraio o imposto de renda retido na fonte total, porque esses impostos que foram retidos, tá, na operação comum e day trade são antecipações. Você tem o direito de subtraí-los aqui. E pronto. Se ainda sobrar um saldo a pagar, eu vou preencher um DARF, né? Vou lá no Cicalc, preencho o DARF, código 6015 e vou recolhê-lo no mês seguinte. Certo aí? Um detalhe, todo mundo diz que esse imposto aqui não pode passar para o ano seguinte. É verdade. Mas tem o seguinte, e se não conseguir passar para o ano seguinte e, por exemplo, em dezembro operou comum, deu prejuízo, mas teve retenção, porque é sobre o valor da venda, né? Em dezembro, último mês, também teve day trade, né? 40 operações de day trade, das quais 30 foram prejuízos e 10 lucro, né? Então, sobre o lucro teve o quê? Retenção, né? Mas o consolidado está dando prejuízo. Enfim, quando você chegou aqui à base de cálculo, deu prejuízo no item C, tanto comum como day trade. E o que fazer com o que foi retido? Se não pode passar para o ano seguinte? A solução é o seguinte, o imposto de renda sobre operação comum, você vai lá na declaração, no canto esquerdo você vai encontrar uma parte lá de imposto retido na fonte, você clica lá e vai informar esse valor para poder compensar esse valor com o imposto de renda de outras operações do tipo rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, rendimento tributável recebido de pessoa física que teve lá no cardelhão. Certo aí? Então recupera-se dessa forma. Já o de day trade não pode fazer isso. O de day trade, se você quiser recuperá-lo, vai ter que ir lá no ECAC e preencher o PERDCOMP para pedir que a Receita Federal faça, né, o ressarcimento deste valor lá no futuro. Entendido? Então, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e olha, não se esqueça de ir lá no site natacursos.com e faça um rápido cadastro lá e passe a assistir vários cursos grátis, tanto da área da contabilidade como da área tributária, trabalhista, previdenciária e etc. Tá? E se você quer fazer um curso sério sobre o assunto renda variável, imposto de renda e sua declaração, o meu novo curso, IR Bolsas, está convidado. Tamo juntos!